Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando a respeito do processo de backup do Triscale. A documentação do Triscale, no seu capítulo 9, ela fala bastante a respeito do processo de backup e restore. Nós vamos estar seguindo então essa documentação e vamos fazer um teste, fazendo um backup e logo na sequência restaurando esse backup para ver se a gente consegue ter sucesso nessa operação de restaurar um ambiente Triscale. Antes de nós começarmos, vale frisar que nós estamos trabalhando aqui com a versão 2.14 do TreeScale. Muita pouca coisa mudou no que se diz respeito a backup do TreeScale das versões anteriores, então esse procedimento pode também ser usado de base para backup em versões anteriores. Vamos começar então, voltando o nosso foco aqui para uma instalação padrão que nós temos aqui do TreeScale. Uma das coisas que a documentação nos fala a respeito do backup é que nós precisamos, primeiramente, gerar um dump das bases de dados do Triscale. E aqui, se nós olharmos na relação de pods do nosso Triscale, nós vamos ver que nós temos 4 bases de dados em execução. Além das bases de dados, a documentação também nos orienta a estar fazendo um backup, uma cópia das secrets e dos config maps que estão sendo utilizados pelo TreeScale. A própria documentação ela já dá uma relação de secrets e config maps, mas essa relação ela pode ser um pouco maior. Isso vai depender, por exemplo, se nós estamos usando os custom policies ou se nós estamos usando os API caches externos. Caso a gente não esteja utilizando essas configurações, se nós estivermos usando a configuração default, como é o nosso caso aqui, essa relação fornecida na documentação já é suficiente para o nosso backup. Vamos ver então como é isso na prática. Antes de iniciar o backup, vamos dar uma navegada no nosso portal admin, para a gente ver o que tem cadastrado nele e usarmos ele como referência. Então aqui eu tenho um portal admin, eu tenho 3 produtos cadastrados, Demo Integration, produto 1 e API. Se eu procurar aqui no Audience, eu vou ver que eu tenho a conta padrão, a Developer, John Doe, e eu tenho uma outra aqui, Rogério Red Hat. Vou dar uma olhada aqui também no Account Settings. Aqui no Account Settings dessa instalação, eu tenho uma integração com o Red Hat Single Sign-On, e eu tenho também um invite pendente para um novo usuário. Voltando aqui para a documentação do TreeScale, a primeira coisa que nós vamos encontrar é uma orientação para gerarmos o dump da base chamada system-mysql. Vou copiar então aqui esse comando. Vou até o terminal. Já estou logado aqui no OpenShift. Vou criar uma pasta chamada dump para armazenar esses meus dumps. E agora vou utilizar o comando que eu peguei da documentação. A única modificação que eu fiz nesse comando foi adicionar a pasta que eu vou estar armazenando. Verificar então a pasta dump. Eu tenho aqui o meu primeiro dump gerado. Vamos voltar então agora na documentação. E o segundo passo que nós vemos aqui é gerar o backup de uma base chamada System Storage. Vamos voltar então aqui no terminal. Vou colar o comando. Novamente, a única modificação que eu fiz foi adicionar a pasta dump. Aqui ele já finalizou. Vamos voltar novamente aqui na documentação. Próximo passo é fazer o backup da base chamada Backend Redis. Novamente eu vou copiar o comando. Vou voltar aqui ao terminal. Novamente a única modificação foi a pasta de destino. Está aqui, ele já finalizou o dump. Ele foi bem rápido porque o nosso ambiente ele tem muita pouca informação. Dependendo do tamanho
e da quantidade de produtos cadastrados no Treescale, esse tempo vai variar. Vamos voltar novamente até a documentação. E agora nós vamos fazer o backup da base do banco chamado system.redis. Agora eu volto novamente no terminal. Só alterei a pasta também. Está aqui o system.redis. Vamos voltar novamente aqui na documentação. E agora nós temos a última base de dados, que é justamente o Zinc Database. Eu vou copiar também esse comando. Vou voltar aqui no terminal. E, novamente, a única alteração que eu fiz foi incluir a pasta dump que eu criei para armazenar. Checando novamente a pasta dump, eu tenho aqui os meus dumps das bases de dados que eu preciso para o backup do meu Treescale. Uma coisa interessante que nós vamos observar aqui nesses dumps, depois de rodar todos os comandos que a documentação nos orientou a executar, é que inicialmente nós falamos que o Treescale conta com 4 bases de dados. E aqui eu tenho na minha pasta 5 elementos. O detalhe aqui é que a pasta system, que nós vamos ver aqui, o comando que nós utilizamos para recuperar essa pasta system, ela se refere justamente ao System Store do Treescale. Então, assim, nós temos as 4 bases de dados, mas também nós temos dentro da base de dados, né, vamos dizer assim, do System do Treescale, um File System onde são armazenados informações importantes. E esse File System ele fica justamente armazenado em um PVC chamado System-Store. Dito isso, vamos voltar aqui até a documentação do Treescale. Nós vemos que ainda falta o último passo, que é justamente salvar as secrets e os config maps. Vou voltar aqui até o terminal. Vou criar uma pasta para separar as secrets e config maps. Então aqui eu tenho todas as secrets relacionadas na documentação. Como o meu ambiente é um ambiente padrão, eu não tenho nenhuma secret adicional, como por exemplo de policies ou de API Cast externo. E aqui na documentação, eu vejo que eu preciso salvar 2 config maps. Vamos voltar então, vamos anotar esses config maps. Vamos voltar aqui no terminal. Criar uma pasta só para separá-los. E aqui eu tenho meus 2 config maps salvos. E com isso, nós finalizamos o processo de backup do Treescale. Se nós voltarmos aqui para a documentação, nós vamos ver que não tem mais nenhum passo a ser executado. O próximo tópico aqui da documentação já começa a falar no Restore. Então, só o que nos resta agora é testar para ver se o nosso backup funciona. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso destruindo a nossa instalação do Treescale. Nós vamos remover ela, nós vamos apagar ela e vamos tentar recuperar ela através do backup. Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora é ir até a console do OpenShift. E aqui na console do OpenShift eu vou acessar a namespace onde está instalado o Treescale. Vou até o operator do Treescale. Vou procurar aqui a aba API Manager e vou clicar em Delete API Manager. Feito isso,
Vamos dar uma olhada nos pods. Os pods estão em terminate do Treescale. Vamos dar uma olhada nas storage. Ele já removeu as storage, então oficialmente os nossos dados já foram perdidos, porque todos os dados ficam nos PVCs. Vamos dar uma olhada aqui nas rotas. Não temos rotas também. Então, agora a nossa única esperança é que o backup funcione para que a gente recupere toda a nossa instalação e os dados que estavam nela. Vamos agora então começar o processo de restauração. Vou acessar aqui o terminal. Aqui no terminal, eu criei alguns scripts que vai executar todo o processo de restore da base de dados do TrueScale conforme descrita na documentação do TrueScale. Esse processo ele é um processo com várias etapas, né? Então, como a intenção agora é só testar o backup, né? Nós vamos deixar para explicar o que faz cada script desse no segundo vídeo. Então, aqui nós vamos começar o processo de restauração do ambiente. A primeira coisa que nós temos que fazer para restaurar o ambiente TrueScale através do backup é restaurar primeiro as secrets e config maps. Então, tenho aqui um script que vai fazer isso, que é o script 1. Então, aqui você vê que esse script simplesmente está dando um OC apply nos arquivos que nós exportamos durante o processo de backup. Fazer o restore. E agora, segundo a documentação, o que eu tenho que fazer é justamente fazer a instalação do TrueScale, né? Então, eu vou fazer a instalação nova do TrueScale. Vou acessar aqui a namespace, vou até o operator. Vou fazer a instalação do TrueScale utilizando o mesmo YAML que eu fiz a primeira instalação, a instalação onde eu fiz o backup. Vou esperar ele terminar a instalação. Pronto, agora o TrueScale está instalado. Porém, sem nenhum dado. Se nós olharmos agora para o TrueScale, tentarmos acessar o portal admin, nós vamos ver que não tem nenhuma informação lá. Vou dar uma olhada então aqui no portal admin. Clicar nele. Utilizar a mesma senha que foi utilizada anteriormente. Ele logou no portal admin, porém eu não tenho nenhuma informação. Então agora eu vou começar o processo de restauração dos dumps. Voltando então aqui novamente ao terminal, nosso segundo script ele vai justamente fazer o restore do System Database, que seria o quê? Seria basicamente o System MySQL e o System Store. Esse processo pode demorar um pouco, principalmente dependendo do tamanho da sua base de dados. Aqui ele finalizou. Agora vamos para o terceiro script, a terceira parte. Aqui na terceira parte, nós vamos fazer o restore justamente do Zinc. Perfeito, finalizou aqui o Zinc Database. E agora, nós vamos agora para a parte 4, que é justamente fazer o restore das bases de dados Redis.
Perfeito, terminou agora a recuperação das bases Redis. E agora o último passo é simplesmente um rollout em alguns pods. E com isso, em teoria, nós finalizamos a recuperação do nosso ambiente através do backup. Nós vamos testar agora para ver como é que ficou. Agora nós vamos acessar o portal admin e vamos verificar se os dados estão lá. Vou voltar aqui no portal admin. Lugar com a mesma senha. Perceba que agora está bem diferente o portal admin. A primeira vez que nós logamos não tinha nenhum produto cadastrado, né? Na verdade só tinha o produto default, que é o API, e o back-end API. E agora nós temos os mesmos produtos e os mesmos back-ends que nós tínhamos no início do vídeo, né? Antes de nós apagarmos o Treescale. Vou fazer agora um outro teste. Vamos dar uma olhada no Audience. As mesmas contas que eu tinha anteriormente, elas estão aqui disponíveis. Vamos dar uma olhada agora no Account Settings. A minha integração com o RHSSO, ela está aqui novamente. As minhas invitations estão aqui também. Nós tínhamos um produto que ele estava pendente de algumas configurações. Essas pendências continuam aqui exatamente como nós queríamos. Ou seja, o backup funcionou perfeitamente, né? Nós conseguimos restaurar o nosso ambiente Treescale, então todas as configurações que nós tínhamos dentro do Treescale, elas estão agora disponíveis novamente para nós. O que nós temos que fazer agora para finalizar de vez é fazer uma chamada na URL que nós tínhamos do produto para garantir que está funcionando. Vamos então novamente acessar o Firefox, como nós fizemos no início do vídeo. Vamos procurar aqui os históricos e vamos recuperar a URL que nós utilizamos no primeiro teste. Bom, esse erro que nós recebemos agora é um erro totalmente esperado. Isso porque, se nós olharmos dentro das configurações aqui de rotas do OpenShift, nós vamos ver que não existem rotas aqui dentro do Treescale para as nossas APIs. Tá? Isso acontece por quê? Isso acontece porque o backup que nós vimos na documentação, ele se refere somente ao API Manager e não ao API Cast. Nesse caso, então, o que nós devemos fazer? Antes de iniciarmos o backup do Treescale, nós temos que considerar o backup das rotas que nós utilizamos. Né? Então, para isso, nós deveríamos acessar o OpenShift, fazer um export, como por exemplo, usando o OC get routes, e aí sim salvar em formato YAML todas as rotas dos nossos produtos configurados no Treescale. É importante frisar também que existem situações em que nós não temos rotas para as nossas APIs, né? Existem situações onde o Treescale é configurado com um balanceador na frente, então aí nesse caso nós não teríamos rotas mesmo cadastradas. Mas nessa instalação default que nós temos agora, nós deveríamos ter considerado a criação dessas rotas. E foi isso que eu fiz. Se nós olharmos aqui na nossa pasta onde tem os scripts, nós vamos ver que existe uma pasta chamada route, aonde eu, antes de iniciar o backup, já deixei salva as rotas dos nossos produtos. Então aqui no caso, se eu reaplicar essas rotas no OpenShift, quando eu consultar novamente a namespace do Treescale, eu já vou visualizar essas rotas. Então basta agora nós repetirmos os testes e aí nós esperamos que agora a API retorne os dados
conforme da primeira vez que ela foi testada no início do vídeo. Vamos acessar aqui então o Firefox. E vamos chamar novamente a rota. Agora sim, depois que nós devolvemos a rota, a API passou a responder como da primeira vez, antes de nós destruirmos o ambiente. E é isso, gente. O propósito desse vídeo hoje era mostrar como fazer o backup e mostrar a restauração para provar o conceito de que o backup funciona. Nós vimos que, apesar da documentação não mencionar, é importante, caso nós usemos rotas para os nossos produtos, nós também fazermos o backup dessas rotas para que possamos restaurar ela junto com o backup do API Manager. Para o próximo vídeo, nós vamos entrar em detalhes de como funciona a restauração, né? Nós vamos analisar e discutir cada um dos scripts utilizados nesse vídeo para a restauração do ambiente.